Agora vamos para a palavra. Aos amigos que nos acompanham aqui pelo YouTube, eu sou o pastor Leandro Leal, pastor da nossa Igreja da Graça aqui de Piedade. E agora nós estamos aqui na segunda-feira, hoje é segunda-feira do Congresso Financeiro. Eu quero trazer uma palavra especial para você. Está aqui no Salmos de número 20. Nós vamos começar aqui a ler do versículo de número 1. Salmos de número 20. O versículo é o de número 1. Esse Salmos, ele é um salmo de Davi. É uma oração pelo rei na guerra. Vamos ver aqui, Salmos de número 20. O versículo é 1. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir para eles mudar para mim. Coloca na nova versão transformadora, onde diz assim: que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo mal. Que de seu santuário ele lhe envie socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Versículo de número 4, que é aqui onde eu quero fixar aqui essa mensagem, diz: que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Veja, como eu tinha dito aqui no início, essa oração aqui é uma oração de Davi, um salmo de Davi, uma oração aqui pelo rei que está na guerra, Ele começa no versículo de número 1 dizendo o seguinte, volta para mim no primeiro: que o Senhor nos responda no nosso clamor em tempos difíceis, em tempos de sofrimento, às vezes em tempos de seca, em tempos de batalhas. O próprio Jeremias disse, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, o quê? Que não sabes. Então Deus, ele é um Deus que nos responde no tempo de batalha. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas ele responde. E lembrando, ele vai responder sempre pela palavra. E o que ele diz na segunda parte? O nome do Deus de Jacó os guarde de todo mal. Então é ele que nos guarda na guerra, é ele que nos protege, é ele que nos livra. Se o Senhor não guardar a cidade, a Bíblia diz que em vão vigia o quê? A sentinela. Então não adianta você se esconder, não adianta você colocar cadeado na sua casa, não adianta você colocar alarme na sua casa, não vai adiantar de nada. Se Deus, ele não for o seu guarda, se ele não for o seu protetor. Então o salmista entendeu que na guerra somente Deus poderia proteger ele, poderia proteger o rei, poderia proteger ali os soldados. É a mesma coisa aí hoje, na guerra só Deus pode proteger você, proteger a sua casa, a sua família. No versículo de número 2 ele diz que do seu santuário ele envia o socorro, e de Sião, o que, igreja? O fortaleça. Então ele já enviou esse socorro. Quem é o nosso socorro hoje? Jesus. É a palavra. É através da palavra que nós vamos alcançar o socorro que nós precisamos. É através da palavra que nós vamos nos fortalecer. Falava com um amigo agora, e até uma mensagem que eu preguei esses dias. Às vezes tem pessoas que pensam que Deus só vai vir com palavras ali, amaciando a pessoa, passando a mão na cabeça de pessoas. Deus não passa a mão na cabeça de pecador não, meu. Deus não vai passar a mão na cabeça de pecador não, coitadinho, vem cá não, ele vai mostrar, está aqui, está errado. Às vezes vai vir com uma palavra mais dura, às vezes é uma palavra dura que vai nos levantar, uma palavra dura que vai nos fortalecer. Então a palavra às vezes ela vem para nos exortar também. Mas tem pessoas que às vezes só quer palavra mansinha, palavra boazinha. Não, às vezes tem hora que você vai ter que receber um chacoalhão. Tem pessoas que às vezes para acordar ela tem que, sabe, tomar um susto, para ela despertar. É a mesma coisa. Você já viu pessoas que às vezes está lá dirigindo, ela está dirigindo, do nada ela dá, já aconteceu comigo. Do nada eu acabei fechando os olhos ali dirigindo, quando eu penso que não, que eu abri, quase que eu bato o carro. Falei, puxa, aí eu fiquei alerta. Então tem pessoas que às vezes vai ser necessário, sabe, ela chegar quase bater para ela acordar, para ela despertar. Mas Deus, ele quer nos despertar às vezes com a palavra vem para nos despertar, ela vem para mostrar para a gente aonde a gente está errando. Mas na guerra é ele que vai enviar o socorro. Quando você está numa guerra, ele vai enviar a palavra para você. É a palavra que vai vir para você numa guerra, num momento difícil.
Na guerra é Ele que vai te fortalecer. Então por isso Davi mesmo, ele estava orando ali, ele fez essa oração e falou: Senhor, que o Senhor nos fortaleça, do seu santuário o Senhor nos mande a força, o Senhor nos mande o socorro. Mas aí ele diz no versículo 3, diz assim, que ele se lembre de todas as suas ofertas, e olhe com favor para os seus holocaustos. Para só um minutinho aqui, então veja, aí agora ele lembra dos seus feitos, das ofertas, dos sacrifícios, e ele diz: olha, Senhor, lembra das ofertas, lembra dos sacrifícios que nós fizemos. Deus, Ele não se esquece das ofertas que nós fazemos, aquilo que nós oferecemos para Deus, seja o nosso coração, trazendo para os nossos dias de hoje, que nem hoje é segunda-feira, eu sempre falo, a pessoa ela quer prosperar, se ela quer prosperar financeiramente, o pastor vai ter que falar dinheiro, então você está no lugar errado. Se você veio aqui hoje, você está no lugar errado, porque não tem como você prosperar e eu chegar aqui e pregar e não vou falar de dinheiro, não vou falar de dízimo, não vou falar de oferta. Então eu tenho que falar para você prosperar. Então esse é o segredo da prosperidade. Então o salmista ele diz: olha, Senhor, lembra das nossas ofertas, lembra daquilo que nós oferecemos, lembra dos holocaustos, lembra dos sacrifícios. E aí chega a nossa parte, que está aqui minha mensagem, versículo 4, diz assim: que Ele conceda os desejos do seu o quê? Coração, e lhe dê sucesso em todos os seus. Quem tem desejos aqui? Poxa, você tem desejos, só que os seus desejos, eles estão alinhados com a palavra? Os nossos desejos têm que estar alinhados com a palavra. Deus, Ele não vai me dar nada fora da palavra. Deus, Ele não vai nos dar nada fora da palavra. Ele não vai te dar algo que está fora daquilo que está escrito. Às vezes tem pessoas que estão tentando, sabe, inverter a palavra, mudar a palavra. Não tem como você mudar Jesus. Não tem como você mudar a palavra. As pessoas podem até tentar, mas nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. Então o que o salmista ele diz? Olha, que nesse momento, às vezes de guerra, de luta, de batalha que você está enfrentando, que Deus ele conceda os desejos do seu coração, e que dê sucesso em todos os seus planos, mas desde que os meus planos ele estejam de acordo com a palavra, desde que tudo que eu tenho pedido a Deus seja para glorificar Ele. Sabe, uma porta de emprego é para glorificar Ele. Ah, pastor, eu vou arrebentar de vendas esse mês aqui, é para glorificar Deus, não é para glorificar você. Sabe, é uma empresa que Deus Ele vai te dar, ou já te deu, é para glorificar Deus. Sabe, uma faculdade que você vai fazer é para glorificar Deus. Um relacionamento que você vai entrar, que não é nem nossa mensagem de hoje, tem que glorificar Deus. Mas às vezes tem pessoas que entram tudo errado, faz tudo errado, tudo do jeito dela, e depois não entende porque que os planos dela estão em tudo errado. Então, se eu quero que Deus, sabe, Ele conceda os desejos do meu coração, o que eu tenho que fazer? Salmos 37, versículo 4, coloca para mim, fazendo favor. Salmos 37, o versículo é o de número 4, pode voltar para a nossa tradução, que aqui fala, o entendimento é o mesmo do versículo 4. Ele diz o seguinte, do outro versículo que eu estava ministrando para você, de Salmos 24, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu. Está aqui o segredo. Pastor, eu quero que Deus conceda os meus desejos. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deleitar-me no Senhor. O que é você deleitar no Senhor? É você ter prazer, você ter alegria e obedecer a palavra. Eu vou obedecer o que Deus está falando, eu vou obedecer as direções de Deus, eu vou obedecer os mandamentos de Deus. Às vezes tem pessoas que faz, mas ela não faz com alegria. Ela faz porque ela tem que fazer. Como assim? Não é porque o pastor está falando. Não é porque o pastor está falando, é porque está escrito. É porque está escrito. Trazendo aqui para os nossos dias de hoje, não, por que eu sou dizimista? Porque está escrito. Por que eu sou ofertante? Porque está escrito. E por que eu devolvo meu dízimo? Porque Deus tem me dado condições, é com alegria que eu devolvo. A partir do momento que você está devolvendo um dízimo, uma oferta, você está poxa, daria para me pagar uma conta. Misericórdia. Você não está dando de coração, você não está dando não, na verdade, porque o dízimo a pessoa não dá. Ela o quê? Devolve. Não é dela. Não é dela.
Às vezes ela pega o mérito para ela, fala assim: eu estou dando, olha, um dízimo de tanto. Não é dela. Ela está devolvendo. Deus confiou algo em suas mãos para ver se você é fiel, e Ele está pedindo de volta. Agora, quando eu devolvo, eu tenho que devolver com alegria. Quando eu perdoo, eu tenho que perdoar com alegria. Quando eu for obedecer a palavra, eu tenho que obedecer com alegria. E aí sim, quando eu obedeço, o que Ele está falando? Aí sim Deus vai conceder os desejos do teu coração. Olha que forte esse versículo aqui. Coloca para mim João capítulo 6, versículo 38. João capítulo 6, versículo de número 38. João 6, 38. Olha o que Jesus disse aqui. Isso aqui são as palavras de Jesus. Diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me... Isso aqui é muito forte. Quem aqui um dia quer ir para o céu? Mas por que você quer ir para o céu? Por que você quer ir para o céu? Porque Deus está lá? Porque provavelmente a Bíblia fala que é um lugar bom, não é verdade? É um lugar confortável, um lugar que você não vai ter mais lutas, um lugar que você não vai ter mais batalhas, não é verdade? Não é isso? Todos nós queremos ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Você não quer ir para o céu? Eu sempre falo aqui, se Deus hoje, tem gente que fala assim: não, eu não quero morrer não. Tem gente que está aqui e fala assim: não quero morrer. Mas se você que está aqui, cada um de nós aqui, se Deus der alguns segundinhos para você no céu, você não vai querer voltar. Você não volta para cá. Você fala: não, não quero voltar não, vou ficar aqui. Certeza do que eu estou falando. Você não vai querer voltar. Então por que eu estou falando isso? Veja, Jesus, Ele desceu do céu, Ele desceu do lugar de conforto dEle, Ele desceu do lugar de proteção, Ele desceu do lugar onde Ele tinha tudo. Ele teve que descer para fazer a vontade de quem? Do Pai. E como é que Ele desceu? Ele desceu triste? Chorando? Ele desceu com alegria. Ele desceu com alegria. E Ele veio para essa terra para quê? Para sofrer, para padecer, para, ser humilhado, para ser traído, para ser crucificado. Olha para que Ele desceu aqui. Mas Ele desceu com um propósito. Qual era o propósito? Cumprir a vontade do Pai. Às vezes vai ser necessário a gente descer, às vezes vai ser necessário a gente sair do lugar de conforto. Então veja, Ele desceu. Então quando eu desço, eu tenho que descer com alegria. Às vezes, deixa eu pegar, às vezes até pastores, eu prego às vezes para pastores aqui que me acompanham pelo YouTube. Tem pastor que às vezes está numa posição e ele vai para uma posição inferior. Vamos dar um exemplo. Às vezes na nossa igreja tem um estadual, que é o líder, né? Tem o líder do Brasil, que é o pastor Jaime. Aí depois tem os líderes estaduais. Aí tem líderes regionais. E depois tem os pastores locais. Às vezes aquele pastor está no estado, ele desce para uma regional, ele não aceita. Ou às vezes aquele que está numa regional, ele desce, ele não aceita, ele não quer aceitar descer. Mas às vezes é a vontade do Pai. Às vezes ele está pregando para ali centenas, milhares, e Deus leva ele para pregar para dezenas. Mas às vezes o pastor não aceita, ele não aceita a direção de Deus. Então a gente tem que estar aqui, tem que aceitar. Então aqui o que Jesus fez? Ele desceu. Aí eu posso pegar o exemplo, não estava aqui na minha Bíblia, aqui no meu esboço, mas Gênesis capítulo 12. Coloca para mim rapidinho Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, o versículo é o primeiro. O que ele diz aqui, ó? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu, que igreja, te mostrarei. Veja, poxa, olha, eu vou sair da casa do meu pai, vou sair da minha terra, vou sair do meu lugar de conforto. Eu vou para onde? Para uma terra que Deus vai mostrar. Versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome.
e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Para um minutinho aqui. Você vê, ele saiu do lugar de conforto. Provavelmente, qual que era a vontade do Abraão? Ficar ali na casa do pai, na terra, junto com os familiares dele, está ali no meio da família. Aí Deus agora tira ele, fala: sai daí, Abraão, você quer ser grande? Quem quer ser grande aqui? Só obedece. Às vezes nós vamos ter que deixar algumas posições, às vezes nós vamos ter que obedecer a Deus, mas tem pessoas que às vezes eu sempre falo o seguinte, que ela quer viver os sonhos dela, ao invés de querer viver os sonhos de Deus. Quando eu decido viver os meus sonhos, eu vou viver o mais baixo nível de vida. Mas quando você decide viver os sonhos de Deus, você vai viver no mais alto nível de vida. Deus vai te colocar no lugar onde você nunca imaginou. Você vai ser abençoado e você vai abençoar outras pessoas. Vai ter pessoas que vão abrir portas, você vai abrir portas de emprego, às vezes para outras pessoas, para outros irmãos, você abençoar outros irmãos, mas porque você deixou de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus. Olha o que diz Lucas, bem conhecido, capítulo 19, o versículo é o de número 1, Lucas capítulo 19, versículo de número 1, Lucas capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e ele era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu como, igreja? Com júbilo. O que é isso? Recebeu com alegria. A Bíblia fala aqui, você conhece essa história provavelmente, né? Que o Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Trazendo para os nossos dias de hoje, se fosse trazido aqui, ele era considerado um corrupto, um ladrão. Ele cobrava impostos absurdos do povo. O povo não gostava dele. O povo não gostava. A Bíblia relata aqui que ele era rico. Ele tinha muito dinheiro. Mas certo dia ele decide ver quem era Jesus. Jesus estava passando por ali, ele aproveitou a oportunidade. Por isso a gente tem que aproveitar a oportunidade. Sabe, quando Jesus está passando. E aí, ele tentando ali no meio da multidão, não consegue enxergar Jesus. Mesmo assim ele não desiste. Você vê que a Bíblia diz que ele era rico, mas às vezes você vê, tem pessoas que ela é muito rica, mas ela não tem paz. Tem pessoas que ela é muito rica, mas sempre vai faltar algo nela. E às vezes com dinheiro ela tenta comprar algumas coisas, mas nunca é feliz. Você vai ver que ela sempre troca. Ela troca de carro, ela vai para o shopping, ela compra roupa, ela troca de celular, ela passeia, ela faz viagem, mas sempre vai faltar uma coisa. E o que faltava na vida do Zaqueu aqui? Jesus. Faltava Jesus. Então quando uma pessoa ela não é completa por Jesus, ela sempre vai procurar outros meios, sabe, para tapar aquela brecha, aquele buraco, aquele vazio. Aquele vazio, ela vai procurar, sabe, como eu disse, indo para o shopping, viajando, gastando, comprando, sabe, ele tinha dinheiro, mas ele entendeu que o dinheiro ali não era tudo. Ele precisava de Jesus, só que aí quando ele decide encontrar Jesus, que Jesus ia passar ali por onde ele estava, falou, não, agora eu vou ver quem é esse Jesus, e ele tenta de um lado, tenta do outro, a multidão não deixa ele ver,
Ele era de pequena estatura. Ele olha, não, ele pega, não, vou subir numa árvore. Ele subiu numa figueira brava. Quando Jesus estava passando, Jesus olhou para cima e viu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar em tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu, ele desceu depressa e recebeu Jesus com júbilo. É importante, irmão, a gente receber Jesus com júbilo, com alegria, receber a palavra com alegria. E infelizmente hoje, mas é muito triste o que nós estamos vivendo dentro das igrejas. Dentro das igrejas, as pessoas, quando recebem uma palavra que, sabe, ela não concorda, ela não aceita, ela sai: não, vou sair da igreja, não gostei do jeito que ele falou. E assim, tem pessoas assim: não, mas é necessário às vezes você receber uma palavra, às vezes uma palavra, mas vem depressa, desce depressa. Teve um dia que eu estava pregando essa palavra aqui, e eu até falei: poxa, quando Jesus falou para ele descer depressa, se fosse você, vamos dar um exemplo aqui, se você visse um filho, quem tem filhos aqui? Se você vê seu filho pendurado numa árvore, o que você ia falar para ele? Para ele descer depressa? Desce com cuidado, porque se ele for descer depressa, o que vai acontecer? Ele vai cair, ele pode se machucar, não é verdade? Às vezes você pode até falar: menino, desce depressa, mas com cuidado, menino. É assim ou não é? Poxa, porque ele está correndo risco. Então Jesus agora, veja, primeiro Jesus tira o Zaqueu daquela árvore. Olha que interessante, às vezes ele estava até correndo risco de cair dali. Ele se arriscou para ver Jesus ali, e Jesus fala: desce. Ele obedeceu. Quando você obedece Jesus, Ele vai cuidar de você. Ele não vai permitir que você caia, Ele não vai permitir que você sofra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, eu olho para a palavra aqui, esses dias, esses tempos, sabe, a palavra, você veio pegar essa mensagem, sempre tem algo novo. Por isso que eu até falava ontem, quantas das vezes uma palavra vem, a gente fala: eu já conheço, como aquelas pessoas, né, que nasceram onde Jesus ali, sabe, morou, onde Jesus cresceu, que eles não aceitaram a palavra. Quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus voltou para a pátria dele e foi pregar a palavra, eles não aceitaram. De onde vem tanta sabedoria? Esse daí não é o filho, não é o filho do carpinteiro, a mãe dele não é ali a Maria. Poxa, olhando para Jesus, olha, simples, às vezes é uma palavra simples que vai mudar a nossa vida, mas quando você obedece a palavra, e está aqui, poxa, eu vou descer, às vezes é necessário descer, mas eu estou descendo na palavra, eu estou descendo porque Jesus mandou, eu estou descendo na obediência. Então Ele vai te proteger, Ele não vai permitir que você caia, Ele não vai permitir que você sofra, pelo contrário, Ele vai te abençoar. Mas tem pessoas que não obedecem. Tem pessoas que demoram muito, sabe, demora muito para tomar uma decisão na vida, ela demora muito para obedecer a palavra, ela demora muito para ser fiel, ela demora muito para colocar a casa dela em ordem, ela demora muito às vezes para ser dizimista, para ser ofertante, ela demora muito ali para liberar o perdão, e ela não entende o porquê que Jesus ainda não tem entrado na casa dela, o porquê que ainda Jesus, ela não está completa ainda. Então lembrando, o dinheiro não é tudo, mas eu quero que você prospere, mas prosperar sem Jesus sempre vai haver um vazio. E agora o Zaqueu, ele desce depressa, e no versículo de número 7 ele diz o seguinte: e vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem o quê? Pecador. Oh Jesus, o Senhor vai entrar na casa de um pecador, Senhor? Que é isso? O Senhor está concordando aí com um pecador? Esse cara é bandido, Jesus. Esse cara é ladrão. Jesus, ele veio para salvar os bandidos, os traficantes? Veio ou não veio? Ele veio para salvar todos, irmãos. Ele não veio para concordar com o pecado, para passar a mão na cabeça de pecador. Mas o Zaqueu aqui, ele se arrependeu, pessoal. Nós temos que entender o seguinte, que o Zaqueu, ele se arrependeu. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas ela não se arrependeu ainda. Jesus não vai ser com ela, Ele não vai entrar na casa dela. Ele não vai entrar, às vezes nas finanças, não vai. Mas por quê? A pessoa está levando uma vida, mas Jesus é amor, sim, mas Jesus também é justiça.
A gente tem que entender isso, porque às vezes o povo estava lá, ó, você vai entrar na casa de um pecador, Jesus, que é isso? Aí o que o Zaqueu fala? Olha o versículo de número 8. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Diga assim: ele se arrependeu. Jesus não ia entrar na casa de qualquer um. Jesus viu um homem que queria uma mudança de vida. Ele queria uma mudança, ele estava buscando Jesus por uma mudança de vida. E agora ele fala: olha, Senhor, se eu prejudiquei alguém, olha, veja aí quem eu prejudiquei, que eu vou devolver para essa pessoa. Mas eu vou devolver com juros, se fosse no dia de hoje, correção monetária. Eu vou fazer muito mais. Agora deixa eu te falar, tenta tocar no dinheiro de um rico para você ver o que acontece. Tenta tocar. Quer arrumar confusão, é você tocar no dinheiro de uma pessoa que é rica, que não conhece Jesus. Lembra daquele desenho? Quando eu olho isso aqui, eu lembro do desenho do tio Patinhas. Eu acho que nem... Quem lembra desse desenho? Lembra do desenho do tio Patinhas? Toca no dinheiro dele para você ver. O homem virava uma fera, irmão. Eu poderia falar do jovem rico, né? Quando Jesus falou: vende as suas propriedades, vende tudo que você tem agora e me segue. O que o jovem rico fez? Baixou a cabeça, virou as costas para Jesus e foi o quê? Ir embora. Ninguém mais soube da vida desse homem. O Zaqueu não, o Zaqueu falou: Senhor, eu devolvo. Eu vou devolver, Senhor. Se eu fiz alguma coisa de errado, vou devolver. Porque é assim que acontece com uma vida, com uma pessoa que se converte. Ela não vai querer nada, sabe, nada que não pertence a ela. Ela vai ser uma pessoa honesta. Você vai lá no mercado, alguém te dá um troco a mais, o que você tem que fazer? Aí não, aí você não devolve. Aquela pessoa que está naquele caixa, quando vai fechar o caixa, falta dinheiro, aí chega lá o gerente e fala: ó, sumiu o dinheiro aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser mandada embora, e você vai ser culpado por isso. Esses dias eu fui comprar um lanche para os meus meninos, e aí a gente estava lá, daqui a pouco estava conferindo, a gente sempre confere o lanche, né, que esses negócios que passa, você compra lanche rápido, né? E aí o menino deu um suco pra gente, aí logo depois ele deu outro. Aí veio outra pessoa e deu um suco. Aí eles foram embora. Aí acho que foi o Gustavo, falou pra mim: pai, tem um suco a mais aqui. E os meus filhos sabem, a gente tem que devolver. Tem gente, irmão, que não tem nem vergonha na cara, fala assim: é Deus me abençoando. Não é Deus nada, é o Satanás, cuidado. Você tem que devolver, irmão, não é seu, irmão. Não é meu, eu vou devolver. Aí eu chamei o rapaz, vem cá. Aí chamei, ele estava lá dentro já. Ô amigo, buzinei, ele veio. Eu falei: ó, tem um suco a mais aqui, toma, amigo. Ele olhou: obrigado, tal. Falei: olha, Jesus te ama. Poxa, o cristão, ele tem que ser honesto, irmão. O Zaqueu aqui, ele foi honesto: Senhor, eu vou devolver. Devolva o que não é seu. Não toque no que não é seu. Quando você toca no dízimo, na oferta, você está tocando, você está sendo desonesto. Às vezes pessoas estão me assistindo, você está sendo desonesto. Devolve o que é de Deus, irmão. Isso aqui é outra palavra aqui, ó. Devolve o que é de Deus. Tem pessoas que não devolvem, ela só devolve uma parte. Só devolve uma parte. Tem casos de pessoas que pegam até um envelope só para mostrar. Vou pegar, né, para ver. Puxa, meu Deus do céu, olha o tipo de pessoa. Que tipo de pessoa? Poxa, eu vou devolver o que não é meu. O dízimo é meu? O dízimo é seu? O dízimo é de quem? Então devolva, irmão. Oferta alçada é de Deus, eu vou devolver. O que é uma oferta alçada? Às vezes é aquela oferta que o pastor ele levanta, às vezes para pagar uma conta da igreja, para comprar algo que a igreja, então o pastor vai levantar uma oferta alçada. Às vezes ele estipula um valor. Tá lá, vamos comprar um ar-condicionado. A gente precisa de um ar-condicionado aqui hoje, o ar-condicionado é no mínimo, tentando encontrar barato, 12 mil reais, um ar de 60 mil. E ainda vindo da Paraíba, que eu não sei porquê, comprar aqui é mais caro do que lá na Paraíba. Quem já viu isso?
Não dá para entender, né? Você fala assim, aí você vem da Paraíba com frete e ainda é mais barato, 2, 3 mil reais mais barato. 2, 3 mil reais mais barato. Mas vamos pegar 12 mil. Pessoal, vamos levantar aqui, ó, uma oferta aqui de 12 mil reais, pessoal. Eu quero 12 irmãos aqui com R$1.000. Olha esse pastor. Foi Deus que colocou no meu coração. Estou dando só exemplo. Às vezes tem pessoas que murmuram, pessoas que às vezes até têm condições, pessoas que às vezes até, como eu estava falando ontem, ela não dá uma oferta de R$1.000 na igreja, mas ela paga uma prestação de um carro de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Como é que pode isso? Como é que ela não tem condições de dar uma oferta? E às vezes ela fala, poxa, eu não tenho condições de dar uma oferta, mas está pagando uma prestação de R$2.000, R$3.000, R$4.000. Então a gente tem que analisar, será que eu estou devolvendo o que é de Deus? Vou devolver, usar que eu disse, devolvo, olha lá, se eu tenho prejudicado alguém, será que você com a sua infidelidade, às vezes alguém que está me assistindo, não está prejudicando a obra de Deus? Impedindo a obra de crescer, porque com os dízimos e as ofertas a obra cresce, irmãos. Nós vamos alcançar mais pessoas. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Olha o que diz o versículo de número 9, vamos lá que eu já passei do tempo. Diz, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de quem, igreja? De Abraão. Versículo de número 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia, o que a igreja? Perdido. O que Jesus falou? Veio salvação para essa casa. Jesus estava completando aquele vazio que tinha dentro daquela casa. Um vazio, irmão, que ninguém pode completar. Ninguém, não existe homem, não existe dinheiro, não existe nada. Então Jesus veio trazer salvação para dentro daquela casa ali, trazer uma mudança para dentro daquela casa. Mas como é que o Zaqueu recebeu a palavra? Com alegria. Sempre receba a palavra com alegria. Salmos 37, 4 de novo, o que ele diz aqui, ó? Coloca para mim, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu... você quer que Deus cumpra os seus desejos, que Deus opere ali na sua vida, que Ele conceda os seus desejos? Então eu vou me deleitar no Senhor, eu vou ter prazer em obedecer a palavra, vou ter prazer em obedecer os mandamentos. Aí no versículo 4 de Salmos 20, NVT, fazendo favor, o que ele diz no versículo 4 de Salmos 20? Que Ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Pastor, eu quero ter sucesso em todos os meus planos e que Deus conceda os desejos do meu coração. Então obedeça a palavra com alegria e com certeza Ele vai conceder os desejos do seu coração, Ele vai abençoar todos os seus planos. Às vezes quando você pensa que Deus já abençoa. É assim que Deus faz. Eu já contei alguns testemunhos que até minha esposa, ela vive isso. E esses dias de novo, ela veio falar comigo, né? Chegou uma irmã aqui, aí falou, pastor, eu queria falar com a sua esposa, queria dar um presente para ela. Aí chegou, e ela deu um chinelinho bem bonito, né? Aí a Dai falou para mim assim, poxa, Lê, é incrível, eu estava precisando comprar um, eu só pensei em comprar, Deus já me abençoou. Outro dia, foi umas panelas. Ela falou, Lê, comprar umas panelas. Eu falei, irmão, panela tá cara. Até brinquei com ela, falei, panela velha que faz comida? É uma brincadeira. Daqui a pouco ela ganhou umas panelas, mano, 2 jogos de panela bonito, irmão. Eu falei, nossa, um negócio bonito, acho que é até para deixar a gente de enfeite, né? Eu falei, que alegria. Outro testemunho, está aqui, ela está ouvindo ali. Lembra no nascimento da Sossô, a gente numa batalha, irmãos, 6 meses, a gente não tinha nada, eu não tinha condições de comprar nada, e em nenhum momento eu cheguei aqui na igreja e falei, pessoal, estou precisando disso aqui. Eu falei, Jesus, a minha pequena já está ali com 6 meses, eu não tenho nada. Jesus, precisa aqui da tua bênção. Mesmo comecei a ganhar as coisas, aí as coisas vindo, e minha mãe ligando, olha, eu vou mandar isso aqui, a minha sogra, outros irmãos, aí os irmãos vinham, e as coisas chegando. Aí teve um negócio, foi incrível, era um jogo acho que de perfume, alguma coisa assim, que era para beber, coisa simples, acho que era da Natura, se eu não me engano. Aí ela olhou assim na internet e falou, nossa, como eu queria isso aqui, tal. Eu falei, só querendo, né?
Irmão, naquela semana, diante de Deus, naquela semana ela ganhou aquilo. Ela ganhou. Sabe por quê? Quando você obedece os mandamentos, quando você honra a Deus, irmão, Deus vai mandar. As coisas vão começar a chegar. As boas notícias vão vir. As bênçãos vão vir. Deus vai alegrar o seu coração, amém? Pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu vou começar a oração aqui, apresentar aqui os amigos que nos acompanham pelo YouTube. Se essa palavra falou o seu coração, compartilhe aí com os nossos irmãos, compartilhe com mais pessoas, compartilhe no grupo lá do seu WhatsApp. Não se esqueça de dar um joinha aí, né, um like, para que o YouTube ele entenda que esse vídeo ele é um vídeo bom. E aí ele compartilha com mais pessoas também em nome de Jesus, tá bom? Então lembrando que amanhã, 4h30 da manhã, eu estarei na oração das 4h30, né? Hoje é dia 3 de novembro, amanhã 4 de novembro. Nós vamos estar ali às 4h30 da manhã na nossa oração da madrugada, tá bom? E você é o nosso convidado aí para participar dessa oração que nós estamos fazendo até o dia 14 de dezembro. Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Coloque sua mão no seu coração. Você que está em casa, deixa eu mandar uma bênção para você. Pai, abençoa os nossos irmãos que estão em casa. Cada ente querido, agora visita esse meu irmão, Pai. Visita essa minha irmã. Nós entendemos, ó Pai, que nos dias da batalha, nos dias de luta, meu Deus, é o Senhor que nos protege. Ouça, meu Deus, aqui a oração dos nossos irmãos. O Senhor é o Deus que nos socorre. O Senhor é o Deus que nos abençoa, Pai. E é o Deus que concede os desejos aqui do nosso coração. Que o Senhor, Pai, venha abençoar, meu Deus, aqui cada vida. Que o Senhor venha abençoar cada irmão que nos assiste por meio deste vídeo agora, Pai. Meu Deus, que eles recebam boas notícias, que os desejos do coração deles se cumpram. É o que eu determino, é o que eu profetizo, em nome de Jesus.